para analisar como essa crise na Venezuela aumenta o risco geopolítico e impacta os mercados. Eu converso agora com Solange Surur, colunista do CNN Money. Oi, Solange, como a Venezuela tem gerado preocupações ou alegrias no mercado financeiro? Boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? Como você coloca, preocupações ou alegrias depende do prazo, né? Eu acho que no curto prazo, o mercado está tendo um movimento até de risk on, né? De aumento de risco pela possibilidade, né, de você ter um aumento na produção de petróleo, né? Isso ajuda muito o balanço de risco dos bancos centrais, no sentido de cair mais juros, né, e entende esse como um movimento que não vai prejudicar muito crescimento global, então não está tendo um momento de aversão ao risco, que seria algo mais esperado para qualquer tipo de conflito geopolítico, né. Agora, quando a gente olha um prazo um pouco mais de médio e longo, né, obviamente, eu acho que o que a gente tem aqui não é uma coisa, de um conflito específico da Venezuela, né, é uma questão geopolítica mais ampla, onde a Venezuela é um dos parceiros, mais relevantes da China na região da América Latina, né. Então, se a gente pensar numa questão mais ampla, né, de um conflito muito maior envolvendo China e Estados Unidos, a gente pensa que riscos aumentam para frente. Por exemplo, muito tem se discutido sobre uma possível anexação de Taiwan por parte da China, né, já que os Estados Unidos conseguiu capturar Maduro, por que não a China, sem, né, causar grandes distúrbios no mundo, por que não a China anexar Taiwan em algum momento no curto prazo? Então, eu acho que, do ponto de vista de médio e longo prazo, a gente pode pensar em aumento de risco geopolítico, e aí, certamente, né, não seria um aumento. Eu acho que teríamos também um aumento de aversão ao risco, que a gente não está vendo hoje, pelo tamanho do evento. Então, vamos separar essa nossa conversa em dois momentos. Falando de um prazo mais curto, Solange, o que se viu depois do que aconteceu no fim de semana na Venezuela foi uma reação relativamente comedida dos mercados, assim, ninguém entrou num modo de aversão ao risco ou de incerteza, muito pelo contrário, você viu ali alguns mercados com desempenho bastante positivo até, por exemplo, as petroleiras americanas, alguns ativos. Mas eu queria te ouvir especialmente sobre a leitura de muitos economistas sobre a oferta de petróleo, porque a gente já estava num momento em que haveria alguma super oferta, uma sobreoferta aí de petróleo, pelo menos até meados do ano que vem, até 2028. A gente está entrando numa fase em que, de fato, o petróleo pode estar em abundância, com preços em queda. Passamos a época do barril a $100, isso ficou para trás? Certamente, né, acho que a gente tem vivido aí um barril muito mais próximo de 60, né, na verdade, a produção de petróleo, ainda que a demanda seja elevada, também está elevada nesse momento, então esse aumento de oferta que existe na Venezuela não vai fazer tanta diferença agora para a oferta global, mas existe uma expectativa que, se os investimentos forem feitos na Venezuela, por ela ter uma reserva muito expressiva de petróleo, essa oferta global vai aumentar mais ainda, né. Isso é positivo, né, no sentido que a gente está num mundo hoje que demanda muita energia, principalmente pela questão do boom de AI, né, que demanda uma energia absurda. Então acho que faz parte desse projeto de incentivar muito AI nos Estados Unidos, aumentar a oferta de petróleo como uma das fontes energéticas relevantes. Então, a tendência é que esse aumento de petróleo, de oferta no médio prazo, se os investimentos forem feitos na Venezuela, e isso precisa de estabilidade política, eh,
impediria um aumento do preço do petróleo, dado que a demanda vai ficar elevada por um bom tempo, se a gente acreditar que esse boom de investimento em AI veio para ficar. Indo agora mais para um prazo mais longo, Solange, você mencionou esse risco geopolítico que acaba se desenhando com, por exemplo, a China e Taiwan. Muita gente também cita a Rússia com a Ucrânia. Sim. Em tese, assim, é muito interessante essa história e eu quero muito te ouvir, porque o que se ouviu depois do sábado foi assim: olha, a China reagiu de uma maneira comedida, a Rússia também. Talvez eles tenham meio que combinado ali: olha, os Estados Unidos ficam aí com a Venezuela, a China vai ficar com Taiwan no futuro e a Rússia vai ficar com a Ucrânia. Em tese, parece ter tido uma acomodação, mas por que não? Isso não quer dizer um futuro sem dúvida? Será que depois de acomodados esses três movimentos possíveis, será que eles passariam a tentar crescer ainda mais e aí sim haveria um choque entre esses nomes? Eu acho que uma eventual anexação de Taiwan por parte da China teria uma retaliação, sim, americana. Porque aí, nesse caso, a economia americana poderia sofrer muito no curto prazo, dado que Taiwan, né, produz 95% dos chips hoje no mundo. Uhum. Então, os Estados Unidos têm feito investimentos absurdos para levar essa produção para, né, os Estados Unidos, para ser local, mas isso leva tempo, né? Não é de uma hora para outra. Então, aí você poderia ter uma interrupção relevante de cadeias produtivas importantíssimas, não só para os Estados Unidos como para a Europa, e é muito diferente de você pensar que a Venezuela não vai mais exportar petróleo para a China, né? A China compra 4% da sua 4% das importações de petróleo vem da China, vem da Venezuela. Só que 95% da produção de chips do mundo vem de Taiwan. Então, eu não acho que haveria uma acomodação. Os Estados Unidos pode ficar com Venezuela e América Latina e a China ficar com Taiwan e está tudo bem, né? Eu acho que são proporções bem distintas. E no final das contas, esse pano de fundo de conflito entre Estados Unidos e China é muito profundo e a crise na Venezuela hoje é uma expressão desse conflito, né? A China tem tido uma presença muito grande na Venezuela via compra de petróleo, mas também via investimento direto. A Venezuela deve bastante para a China, né? A maior credora é a China da Venezuela. Então, eu acho que a gente tem que entender esse pano de fundo e a anexação de Taiwan é bem diferente da captura de Maduro, né, com a permanência do poder ainda antigo na Venezuela. Muito bem. Solange Surur, colunista do CNN Money, explicando de maneira cristalina como Taiwan é muito diferente. Esses números que a Solange nos traz são absolutamente impressionantes. Só 4% do petróleo importado pela China vem da Venezuela, ao mesmo tempo que para a Venezuela a China é muito importante, mas para a China não é tanto assim. Solange Surur, obrigado pela conversa. Um ótimo restinho de quarta-feira. Um beijo. Obrigada para vocês também. Beijo. Tchau, tchau.